chegamos no nosso resumo da semana, né? A semana tá voando, passou rápido. Estudamos aqui sobre Caleb e Josué, gigantes da fé. Se você não pegou o estudo durante cada dia, aproveita. Pega aqui no card, na descrição, nos comentários, o estudo aprofundado de cada dia. Se não teve tempo, infelizmente não estudou diariamente, essa é a oportunidade de você recapitular tudo. A gente vai fazer um resumo de tudo, são pinceladas de tudo que a gente viu durante a semana, mas vai ajudar, com certeza, a trazer o aprendizado que o estudo da Bíblia traz pra gente, tá bom? Então, fica ligadinho aqui, fica até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então para o nosso estudo, né? Hoje o vídeo é um pouquinho mais longo porque a gente recapitula tudo, tem o estudo adicional. Antes de começar, lembrar você de dar aquele joinha aqui, o curtir, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você receber aviso, notificação sempre que eu postar conteúdo aqui no canal, tá bom? Você pode pegar o link e compartilhar nos grupos de WhatsApp, para a família aí. Fazendo isso, você vai ser um missionário, uma missionária, vai ajudar a levar a palavra de Deus pelas redes sociais, pela internet, tá bom? Muita gente usa para tanta coisa, de entretenimento, de diversão, bobagens, vamos usar para a causa de Deus, tá bom? Então, conto com você, rapidinho, não custa nada. E é uma forma que você tem de agradecer a gente aqui. Obrigado a todos vocês que acompanham. E o comentário de hoje que eu selecionei aqui vai para o Paulo Duarte. Ele botou aqui, bom dia, meu irmão e bom amigo Jardel Barros. Recebo um sincero abraço meu e da minha esposa Ruth Feitosa Duarte, que é soteropolitana, né? Nascida em Salvador, na Bahia, como eu. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia de vocês aqui. A irmã Ruth, irmão Paulo Duarte aí, Deus abençoe, tá bom? Obrigado a todos que acompanham aqui o estudo, tem comentado, né? Fico muito feliz, o feedback de vocês mostra que está sendo útil, né? Que o Espírito Santo tem me usado e que ele possa usar vocês também para abrir a mente de vocês, para levar esse conhecimento para outras pessoas, porque é ensinando que a gente aprende mais, né? Então tá aqui, sexta-feira, dia 21 de novembro. Gigantes da fé, Josué e Caleb, a gente falou dessa imagem interpretativa aqui, né? A ilustração lá na lição do sábado. E hoje a gente vai fazer esse resumo da semana. Então fica ligadinho, fica ligadinho aqui. A gente estudou durante a semana toda assuntos que têm a ver com esse texto aqui de Hebreus, capítulo 13, no verso 7, onde o apóstolo Paulo fala, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Então a gente falou disso tudo aqui, né? Gigantes, Caleb, Josué, pessoas incapazes, imperfeitas, falhas, mas que serviram de exemplo quando a gente olha a questão da fé, o lado bom da coisa. Existem duas maneiras da gente ver tudo, né? O lado positivo, o lado bom, ou o lado negativo, o lado ruim. E a lição, a Bíblia ensina a gente a olhar o lado positivo, tá sempre mirando nas qualidades, nas coisas boas e principalmente na principal de todas as referências. O foco, a mira tem que estar sempre em Jesus Cristo, né? Então a gente viu isso aqui na lição, né? Então tá aqui, né, o verso para memorizar, o verso áureo aí, Hebreus 13, verso 7. A gente conversou durante a semana toda sobre esse contexto aqui. O pastor Barna Maghiarose, que é o autor do nosso guia aqui, do estudo da lição, né? Que a gente está estudando todo o trimestre aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho para você, Lições de Fé no livro de Josué, né? Tá aqui a gente aprendendo tudo aqui com esse livro maravilhoso de Josué, a história do povo de Israel ali na tomada da Terra Prometida. E o pastor Barna coloca aqui essa premissa de tudo, Desde o nascimento somos moldados pelo poder do exemplo. A gente falou isso, né? Aprendemos as coisas mais básicas da vida, como andar, falar e expressar emoções, imitando as pessoas ao nosso redor. A gente é produto do meio. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Mesmo na vida adulta, ainda precisamos de modelos. E se você não está mirando nos modelos certos, você pode estar se destruindo, né? A gente, inclusive, é chamado para ser luz, para ser sal, para influenciar muito mais do que se deixar ser influenciado. E nesse mundo, ou a gente está influenciando, ou a gente está sendo influenciado. E você precisa tomar essa decisão. Que a gente se permita ser usado como influenciadores do reino de Deus, ao invés de sermos influenciados por esse mundo. A lição falou um pouco disso, desses dois mundos aí, né? Embora ninguém seja perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, você não é perfeita, Caleb não era, Josué não era, Moisés não era, mesmo assim, a graça de Deus é maravilhosa, a misericórdia dele, e ele nos capacita, ele melhora as nossas imperfeições. A gente pode admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornam gigantes na fé. Então, que a gente possa ser um gigante na fé, ser exemplo para outros, né? Para a nossa família, em primeiro lugar, nossos parentes, depois amigos, colega de trabalho, igreja, né? E os desconhecidos, tá bom? Eu gosto de pegar o resumo do professor Gilberto Brasiliano, Lição Fácil,
para complementar o nosso estudo, ele coloca aqui, ó, fechando esse estudo, percebemos o quanto ele nos motivou diante da experiência vivida por Josué e Caleb, dois gigantes da fé, que resistiram às pressões internas e externas através do exemplo de Moisés, que foi um outro grande personagem, um outro grande líder, né, influenciador do bem, mesmo sendo imperfeito. E através disso, eles também nos deixaram um grandioso exemplo de perseverança e confiança em Deus. Então, essa é a missão, né? Ser luz, ser sal. Então, a gente começa a lição no sábado falando aqui dos gigantes, Josué e Caleb. É uma introdução geral. A gente falou que desde o nascimento, como o pastor Barna colocou ali, a gente é moldado pelo poder do exemplo. Mesmo na vida adulta, a gente se depara com essa necessidade de referência, de modelos a serem seguidos, né? O resumo do Infolição aqui, texto e design aqui por Pablo Amon, né? Bem bacana, ele coloca aqui Josué e Caleb, né? Um de um lado, um do outro. Homens cujo exemplo inspira coragem, nobreza, confiança em Deus. Josué e Caleb se destacaram entre sua geração e desempenharam um importante papel na vida do povo de Deus, né? Embora ninguém seja perfeito, podemos admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram gigantes na fé. Isso é importante a gente entender, né? Então, deixando forte essa mensagem aqui, mirar as coisas boas, pegar a experiência espiritual das pessoas, filtrar o que é bom e saber que o melhor exemplo é Jesus, porque as pessoas são imperfeitas, a gente ter esse equilíbrio para não se frustrar, não se decepcionar, colocar alguém aqui nessa terra como ídolo, né? Como uma pessoa perfeita. E a gente sabe que nesse mundo a gente tem a natureza pecaminosa, não tem essa perfeição aqui, só em Cristo que vai nos modelando, nos lapidando e a gente consegue ser a imagem e semelhança dele, né? Foi isso que a gente estudou aqui na lição. Aqui, o professor Cláudio Rui, do Descomplicando a Lição, lá do Amazonas, ele faz um resumo maravilhoso e eu pego também o estudo dele para a gente colocar aqui, ó. Então, ele pegou aqui, divide sempre, o auxiliar do professor traz dois grandes temas. Então, a gente viu aqui no domingo sobre a fidelidade, na segunda a gente viu Dê-me essa montanha, e na terça-feira o poder do exemplo. Tudo isso sendo uma tentativa aqui de encorajar a primeira geração, que acabou falhando, fracassando ali, né, com Moisés. Depois aqui a gente vê o tema de escolhas corretas, sempre usar o livre-arbítrio da forma assertiva. A gente viu na quarta-feira o herói humilde, na quinta-feira transformados pela contemplação. Cada dia desse foi um aprendizado incrível, né? E hoje a gente vai dar uma pincelada aqui. O professor Cláudio Rui, do Amazonas, ele coloca aqui, ó, o que fez com que Josué e Caleb se destacassem em sua geração e desempenhassem papel fundamental na vida do povo de Deus ali, dos israelitas. O que é que foi, de fato, que destacou esses dois homens aqui no meio de tantas pessoas ali? Milhões de pessoas no povo de Israel. E aí o professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, Moisés enviou 12 homens para observar a terra prometida. A primeira geração, aquele grupo ali, né, que saiu do Egito. Todos viram a mesma realidade, uma terra fértil, abundante, mas habitada por povos fortes. Dois deles, Josué e Caleb, interpretaram a cena à luz das promessas de Deus. Então a situação foi igual para todos, todos viram a mesma coisa, o relatório ali. Gigantes, fortalezas, pessoas ali fortes, com militares, militarmente armadas, mas uma terra boa que emana leite e mel, levaram frutas e tudo. Só que, no mesmo cenário, no mesmo contexto, dois deles viram tudo e interpretaram à luz da promessa de Deus, com a fé em Cristo Jesus, enquanto os outros 10 escolheram enfatizar os obstáculos. 2 focaram no positivo, na fé em Deus, em confiar em Deus, e 10 focaram no negativo, na dificuldade e no obstáculo. O discurso dos 10 espias foi mais do que um simples relato, foi um ato de incredulidade que contaminou o povo. Olha isso. Será que a gente está sendo assim, igual esses 10 espias, muitas vezes na nossa vida, sendo incrédulos, dando mau testemunho, sendo pedra de tropeço, jogando balde de água fria? Tomara que não, né? Que a gente seja igual a Caleb e Josué, que mesmo na dificuldade, na adversidade, nos obstáculos, a gente possa olhar o lado bom. Essa é a mensagem que a lição traz pra gente, né? Olha aqui o que o professor Cláudio Rui coloca. Ó, Satanás apresentou diante deles, dos 10 espias ali, as dificuldades, magnificando-as acima da proporção, inventando até coisa, a gente estudou isso, né? Colocaram até incoerências, coisas que não cabiam, né? Os gigantes eram fortes, todo mundo armado, muita gente ali, fortalezas, e ele disse que a terra era ruim, né? Prejudicava, era inóspita. Então a gente viu que tinha mentira ali. Então, obra do pai da mentira, né? Então o diabo inspirou-lhes incredulidade, desconfiança e rebelião, levando-os a exagerar os perigos, a dar um relatório falso e desanimador e a espalhar descontentamento entre o povo de Deus.
Isso aqui foi Ellen White que escreveu essa visão no livro Patriarcas e Profetas, página 387, tá? A edição da Casa Publicadora Brasileira. Então foi isso. Olha como a gente acaba sendo usado pelo inimigo se a gente não tiver colado com Deus, né? O episódio dos espias é um dos textos mais pedagógicos sobre fidelidade a Deus, em contraste com a incredulidade. Fidelidade é confiar na promessa, não nas circunstâncias. Então não é no contexto no que você está olhando aparentemente com os olhos humanos, de natureza pecaminosa, né? Tem que ser confiar na promessa, confiar de olho fechado, igual um filho confia no pai e na mãe e se joga, porque sabe que o pai e a mãe zela, cuida, protege, né? Josué e Caleb reconheceram os obstáculos. Eles não eram cegos, não era maluco, né? Eles viram, mas não permitiram que eles fossem maiores do que a promessa de Deus. O Senhor é conosco, não os temais. Números 14 e 9 é a mensagem que Caleb fala ali, né? Josué também. Então, não importa o tamanho do seu problema, da dificuldade, do obstáculo. Se você confia em Deus, você tem que ter paz. Orar, entregar nas mãos de Deus, porque Ele é o dono de tudo. Ele está esperando você se render. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Confiar. Tem horas que Ele pede para a gente agir. A gente tem que fazer a nossa parte. Só que tem um limite. Tem hora que Ele pede para a gente aguardar e esperar, ter paciência, né? Paciência e persistência nele, confiar nele. E aí, o mais Ele fará. É isso que a mensagem aqui fica dos 10 espias que não confiaram, preferiram ver os obstáculos, as dificuldades, e Josué e Caleb não. Viram também a dificuldade e os obstáculos, mas enxergaram Deus muito maior do que elas, né? Então, segredo aí da vida do cristão. A fidelidade aqui não é cegueira diante da realidade, que muita gente distorce, né? Você está cego, você não está vendo? Não estou, mas eu confio em Deus, né? Essa é a mensagem. Não é cegueira, mas olhar a realidade à luz do poder de Deus. Deus declarou que apenas Josué e Caleb entrariam na terra prometida. Números 14 e 30. E foi o que aconteceu. A fidelidade se tornou o critério do futuro. Quem confiou em Deus herdou a bênção. E aqui o professor já faz essa escatologia, que é essa visão para frente. Nos últimos dias, a promessa, como foi pregada lá em Noé, 120 anos, de que ia chover, que ia ter um dilúvio, que tinha que aceitar o plano de salvação. A mesma história vem sendo contada, o plano da salvação de Deus para a raça humana. E tem gente que entra na incredulidade, não confia. E aqui a história é, se você confiar, e a confiança é de demonstrar através da prática, das obras. Aqui no caso de Josué e Caleb, dos espias, acreditar tinha a ver com ir lá, ser ousado para ir lá tomar a terra. A propriedade já havia sido dada, Deus falou, essa terra aqui é de vocês. Só que a posse dependia da coragem, da ação deles, do comportamento. A fé sem obras é morta. Então confiar em Deus e não ir lá tomar a terra que Deus falou para ir, mostra que eles não confiavam. Então, dizer que confia em Deus, que está salvo, que é cristão e não obedece aos 10 mandamentos, não se torna nova criatura, não faz o que Deus pediu para fazer, não é confiar. Então, a mensagem é essa aqui. Olha que forte isso aqui, esse finalzinho, ó. Quem confia em Deus herda a bênção. Então, Jesus vai voltar e está lá em Apocalipse, né? O remanescente é quem guarda os mandamentos de Deus todos e tem o testemunho de Jesus. E testemunha, dá depoimento, confessa, prega, né? Então, o domingo justamente vem falando disso, de fidelidade. Foi o tema, a gente viu aqui que Josué e Caleb, entre os 12 espiões de Canaã, são lembrados por sua fé no Senhor. Os outros 10 são apenas os esquecidos. Ninguém lembra, tá aqui os nomes, ó. Números 13, verso 4 a 15. Tá aqui, ó. Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setu, Nabe e Jeuel. Ninguém lembra. Só Josué e Caleb. Por quê? Confiança em Deus, fé. Colocar Deus acima dos problemas. Por isso que eles ficaram como exemplos pra gente, né? Inclusive, o Pablo aqui, Amon, do Infolição, trouxe o que eu falei aqui no estudo do domingo, né? O significado hebraico da palavra ali de Caleb, que significa cachorro. É pejorativo. No Antigo Testamento tem muito a ver com olhar negativo, né? Mas eu falei aqui, eu mostrei que pode ser porque o cachorro é fiel, é leal, ele protege o território dele, né? Então isso é uma característica positiva, chamar de cachorro no sentido das atribuições que o cão tem, né? Muita gente fala aí, o ditado que eu disse lá no domingo, né? O cachorro é o fiel, o melhor amigo do homem, é o cão. Então, talvez tenha sido isso e as pessoas não entendem. Por isso, na antiguidade também tem esse significado positivo, né? De coragem e lealdade. Por quê? Ele honrou as qualidades de perseverança e lealdade de um servo fiel, né? Então, a Deus. Caleb estava disposto a defender o que sabia ser certo, mesmo diante da oposição
e da ameaça de morte, né? A gente pega um cachorro aí que é protetor, mesmo que venha um assaltante com arma, com tudo, com ameaça de morte ao cachorro, mesmo sendo maior, pode ser um animal feroz, ele vai lá e defende seu dono, né? É assim que a gente tem que ser com Deus, o nosso Criador, defender com unhas e dentes a todo preço, a todo custo, ainda que a gente morra, nunca negar a palavra de Deus, Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? É assim que a gente demonstra a nossa fidelidade, tá bom? Então, não sucumbindo às circunstâncias, né? Aos obstáculos. O professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, o discurso de Josué e Caleb. Olha a diferença do discurso dos 10 espias e o de Caleb, né? Em Números 14, 6, 9, eles rasgam as vestes e dizem: a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará a terra. Não se rebelem contra o Senhor, não tenham medo dos povos, porque o Senhor é conosco. O discurso foi curto, direto e totalmente centrado em Deus e na sua promessa, em contraste com os outros espias que focaram no gigante. Lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo. Aqui não. Caleb só, ó, não se rebele contra Deus. Se Deus for por nós, já foi, já basta, não tenha medo. O Senhor é conosco. Relembrando tudo que Deus já tinha feito por eles no deserto. Tudo, vários milagres, várias bênçãos, libertação, toda a passagem no deserto, com maná, com uma série de coisas, né? Então, olha o efeito aqui do discurso. O professor Cláudio Rui, de forma didática, ele coloca aqui, ó, teve uma divisão radical, né? O povo agora tinha diante de si duas narrativas, a do medo, que é a maioria que tem, né? E a da fé, que é a da minoria. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O caminho largo leva à perdição, o estreito à salvação. É sempre assim. A maioria, medo, se rebela, desconfia, e a minoria é que demonstra a fé. Então, esse aqui foi um efeito. Dividiu ali em dois, sempre, né? Deus e Satanás, o trigo e o joio, quem confia e quem é incrédulo. E aqui o segundo ponto é o desmascaramento da incredulidade. Ao declarar que o Senhor é conosco, Josué e Caleb expuseram que o problema não era militar, não dependia das forças dele, da estratégia dele, mas era uma questão espiritual. A guerra era santa, a gente viu isso nas lições anteriores, né? Era Deus que estava à frente para cumprir uma promessa dada a Abraão. Então, o povo estava em rebelião com o próprio Deus, porque Deus estava dizendo uma coisa e o povo questionando, duvidando, ceticismo, insegurança, duvidando de Deus, né? Então, isso é forte demais, é perigoso, né? Porque é uma demonstração de rebeldia, de rebelião contra os desígnios de Deus. Outra coisa aqui, convocação à decisão. O discurso forçou o povo a escolher entre confiar em Deus ou seguir o medo coletivo, né? Ou às vezes a distração, o entretenimento, os prazeres do mundo, como foi ali na época de Noé, né? Noé pregando do dilúvio, falando que ia chover, mas como nunca tinha chovido, foi ao contrário aqui, né? Não teve medo, o povo ficou zombando, tirando sarro, kkk, kikiki, e Noé ali pregando, falando, tentando advertir. A maioria ficou zombando, não sentiu medo do juízo, né? Isso é um outro extremo, né? Então veja que até o contexto muda, né? Tem horas que o errado é você sentir medo, não confiar em Deus, que Deus vai fazer por você. E tem horas que o errado é não sentir medo do juízo de Deus, da promessa dele, achar que ele não vai cumprir o que prometeu. E Deus é fiel, né? Então, cuidado, porque tem muita gente hoje que não tem medo do juízo final, de Apocalipse, da volta de Jesus, acha que isso é história da carochinha, é fantasia, e aí não sabe o que está por vir. E o juízo vai vir, né? Então é isso que a gente tem que mostrar. Esse tipo de confronto espiritual sempre causa resistência, olha, porque expõe o coração. Então, tudo isso que a gente está vendo, toda a história da humanidade, força a gente a escolher entre Deus e Satanás. Tem aquele ditado que fala assim, não vai pelo amor, vai pela dor. Tem gente que não espera, vem pelo amor, pela oportunidade, pela chance, pela graça. Tem gente que vem pela dor, pelo medo, como Raabe, como os gibeonitas, né? Olha, deixa eu ir aqui, inventa, até de uma forma errada, mas querendo se aproximar de Deus. Não importa, o importante é ir aos pés do Salvador, né? É isso que importa. Então, que a gente peça a Deus, ao Espírito Santo, discernimento, sabedoria, que a gente possa impactar outras pessoas a entender esse grande conflito, essa guerra cósmica aí, para a gente poder ocupar a promessa maior da nova Canaã, da nova Jerusalém, da terra prometida para toda a raça humana. Aqui Josué, Caleb, ali a Canaã terrestre era só uma sombra, uma maquete, uma simbologia de tudo que nos espera, da promessa que foi dada por Deus a gente para morar no céu com ele, numa nova terra, né? E aí cabe a gente decidir o caminho, né? Só que aí o que é que acontece quando a gente prega isso? Por que resolveram apedrejar Caleb e Josué? O povo sempre vai contra o que Deus quer. O mecanismo de rejeição da verdade. Hoje, a verdade está sendo atacada, né? A mentira está sendo colocada como verdade e a verdade está sendo enterrada.
narrativas, ideologias, um monte de distorção, negligência, apostasia, idolatria, o eu, o orgulho, o ego acima de tudo, acima de Deus. Então, quando a consciência é confrontada, há duas opções. Então, as pessoas às vezes estão fugindo da verdade, por quê? Quando a verdade aparece, ou a pessoa se arrepende, confessa e se entrega, ou vai ser hostil, se rebelar. E o povo aqui escolheu a hostilidade. Infelizmente, sempre a maioria escolhe se rebelar, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que a maioria não quer se libertar do pecado, quer viver no mundo de pecado, na escravidão, né? Olha aqui a lógica da multidão em pânico. O pânico coletivo gera necessidade de eliminar a voz divergente. Quando a ameaça ali dos gigantes, o relato dos 10 espias chegou para o povo ali, para o coletivo, o pessoal, caramba, você é doido, a gente vai morrer, vamos perder isso, vamos perder aquilo. Então, o pânico coletivo que foi gerado fez o quê? Vamos matar esses dois aí, doidos aí, que estão querendo que a gente vá lá, quer matar a gente. Então, olha isso aqui. Eles acreditaram que calando Josué e Caleb, eliminariam a tensão da consciência. E é impressionante como a Bíblia está cheia de relatos que trazem para os últimos dias, o tempo do fim. Quando os remanescentes, as 3 mensagens angélicas, a marca da besta e o selo de Deus. Quando a gente tiver que escolher, o decreto dominical vai vir e a gente vai ser perseguido. E aí muita gente vai falar que a gente, os guardadores do sábado, são os perigosos. Muita coisa, o ecossistema está sendo abalado, a ecologia, o meio ambiente. Os trabalhadores estão sendo explorados porque os guardadores do sábado estão criando problema. E aí vai vir esse pânico coletivo. Como tivemos aqui na pandemia, foi um teste, né? Um ensaio. Se vacina, se alguém não se vacinasse, ó, pra aí, você tá doido? E aí queriam obrigar, pegar força as pessoas para se vacinar, usar uma coisa experimental, sem saber as consequências, por medo, por pânico coletivo, né? Do que foi vendido na mídia, nos holofotes. Então, é isso que vai ser vendido no tempo do fim. A gente está vendo aqui o relato bíblico de que a gente tem que confiar em Deus, né? Então, aqui o professor continua trazendo uma aplicação para a igreja hoje, para o nosso tempo, né? A visão da fé diante dos desafios. Como é que a gente tem que agir, Jardel, mediante tudo isso aqui que a gente aprendeu essa semana? Assim como Israel, diante de Canaã, a igreja hoje, e é o cristão, o povo de Deus, não é só a igreja adventista, não. Aquele que aceita Jesus como Salvador, Deus como Criador e o Espírito Santo como guia, né? O cristão, genuíno, fiel, obediente. O que é que acontece? Assim como Israel diante de Canaã, esse cristão, a igreja de Cristo hoje, enfrenta desafios gigantescos, são gigantes. Olha a mídia, as redes sociais, as narrativas, as ideologias, secularismo, materialismo, consumismo, perseguições, incredulidade interna. A tentação é olhar apenas para os gigantes, né? Não tem jeito não, vamos ter que se render, o poder político, econômico, financeiro aí, né? E o poder religioso também. A gente vai ver que está se tomando novamente aí a Igreja Católica, o Papa, com decretos, com posturas aí que estão demonstrando o crescimento de novo desse poder, a cura da ferida mortal que foi profeticamente sinalizada na Bíblia, né? Inclusive tem um vídeo que eu falo aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, falando disso, dos 7 reis do Apocalipse, falando dessa tensão, desses desafios que a gente vai viver. E se a gente não conhece, Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? A fidelidade hoje significa não reduzir a missão aos obstáculos visíveis, mas confiar que a promessa de Deus é maior, né? Então a gente está enfrentando o secularismo, o materialismo, ideologias, narrativas que distorcem tudo, colocam aqui o relatório do mundo, da sociedade, como os 10 espias colocavam, jogando balde de água fria. E as pessoas buscando salvadores da pátria. O perigo da maioria incrédula. Olha isso aqui. Na comunidade de Israel, a maioria escolheu o desânimo. A igreja hoje também corre o risco de seguir opiniões majoritárias moldadas pelo medo, pela conveniência ou pelo espírito do mundo, né? A gente está vendo aqui, na primeira eleição que teve ali, Jesus e Barrabás, eu falei isso, Jesus foi crucificado, o povo, a massa pediu crucifica, crucifica, olha onde a maioria leva. A gente está perto de ano de eleição e aí sempre o Espírito Santo me toca aqui para falar desse tema porque o ceticismo, a falta de conhecimento tem feito muito cristão, que se diz cristão, professa o cristão, apoiar, ser cúmplice de coisas antibíblicas, de políticos, de partidos, de ideologias e narrativas que levam à destruição, ao caos, né? Que se deixam levar pela maioria e acabam pedindo para crucificar Cristo, crucificar os princípios de Cristo. Do mesmo jeito que ficaram lá, crucifica, crucifica, tem gente apoiando hoje partidos, políticas e ideologias que pedem para crucificar a palavra de Deus, era enterrar, né? Enquanto uns estão defendendo, estão tentando trazer, resgatar, conservar,
outros estão querendo destruir, se rebelar. Então, você precisa ter paciência. Não se apegue a político de estimação, a partido de estimação. Não dá para ser cristão querendo colocar seres humanos, partidos, ideologias humanas, tradições humanas como foco na sua vida. Use a Bíblia como foco, né? Olha se o que você está defendendo, se o que o político está defendendo, está votando, condiz com o que está na palavra de Deus, né? A regra de fé. O cristão tem que ser aqui. E eu estou vendo aí, a gente percebe muito cristão sendo cúmplice do erro, né? Sendo instrumento de Satanás, apoiando pessoas que defendem políticas públicas, narrativas, ideologias de aborto, liberação de droga, homossexualismo, né? Libertinagem, imoralidade sexual, distorção da identidade com essas ideologias LGBTQIA+, né? De gênero e tudo, influenciando crianças, enfim. E tem gente que está se deixando levar, né? Então é triste a gente ver isso acontecendo hoje aqui, né? Então, olha aqui, ó, o perigo da maioria incrédula, né? A gente não pode se deixar levar por essa maioria incrédula, né? Vamos prestar atenção porque tem tudo a ver com os nossos dias. Eu fiz esse vídeo aqui, ó, um vídeo longo, 1h30, ó, falando dos 7 reis do Apocalipse, da profecia de Daniel. Então, falando aí dos papas, né? Dos reinos que estão chegando, inclusive da democracia, né? Que parece uma coisa boa, salutar, né? É o governo do povo. A gente ser livre para escolher democraticamente, participação popular, parece legal, é legal sim. É melhor do que a ditadura. Deus é democrático no sentido de dar o livre-arbítrio e esperar as pessoas decidirem, né? Só que a democracia, eu coloco aqui, tem uma implicação também com relação ao que aconteceu na França, como uma estratégia demoníaca de colocar de demônio, né? De colocar o povo como governante de si mesmo, né? Como dono do seu querer. Se afastar de Deus, negligenciar Deus e botar o egocentrismo, o ser humano no meio, no centro de tudo, no poder de tudo, né? Esquece Deus, é a gente que decide o que a gente quer. E essa é uma visão pagã, idólatra, né? Foi o que o povo fez de Israel quando pediu para ter um rei humano, igual as outras nações tinham, e deixar agora Deus de fora. Não deixar Deus como governante do povo, né? Um povo que Deus chamou para ser nação santa, povo eleito, representante dele na terra, para ser o povo dele e ele o seu Deus. E o povo chega e fala, não, dê um rei para a gente humano igual as outras nações têm. Então a democracia vem também com essa simbologia, esse significado, esse conceito de um governo do ser humano sem Deus, né? E aí é complicado. A gente vai vendo aqui, eu falo disso, dessa abordagem, a gente vai ver onde vai chegar. A maioria dessa democracia, a maioria vai chegar um momento que vai decidir perseguir os fiéis, os remanescentes, né? O cristão genuíno vai perseguir o guardador da palavra de Deus. E aí o bicho vai pegar, né? A gente tem que se posicionar, tá bom? A aplicação é clara. Fidelidade pode significar ser minoria, sustentando a voz profética, mesmo quando impopular. É isso que vai acontecer. Você está preparado, está preparada para esse momento aí? De ser impopular, de receber ameaça da sua família, de filho, de esposa, de cônjuge, de não poder comprar nem vender. Por quê? A gente vai ser uma minoria, vai ser chamado de seita, como a gente já é, né? Por quê? Porque a gente está sendo fiel, perseverante. Igual a Caleb e Josué, né? Mesmo com os 10 ali querendo coisa contra, mesmo com o povo querendo apedrejar, eles foram fiéis. Não, dá para ir, vamos, confia em Deus, mas vamos lá. A fidelidade como condição de entrada no descanso final. E eles foram os únicos que entraram na terra prometida. Por quê? Foram os únicos fiéis, né? Assim como Canaã era símbolo do descanso prometido, a fidelidade hoje é o critério para participar do reino eterno de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 6 a 11. Então isso fica claro aqui que é uma característica de quem vai ser salvo, né? Não é para ser salvo, né? Não é a obra, não é a obediência que salva. Ela demonstra que você aceitou a salvação, né? Então é a maneira como Deus vai demonstrar ao diabo, aos anjos, aos seres celestiais, que você não vai ser condenado, que Jesus morreu por você, você aceitou, e por isso, pela sua obediência, você demonstra a todos que você realmente reconhece Deus como seu Criador, como seu Rei. E aí o diabo não vai ter força. Jesus vai lhe cobrir com o veste da justiça, né? Aquele que não quis, porém, infelizmente, vai ser condenado, né? Porque usou o livre-arbítrio de forma errada, né? A igreja é chamada a viver como Josué e Caleb, mantendo o olhar fixo em Cristo, o verdadeiro Josué que nos conduz a Canaã celestial, né? Os outros aqui, ó, ninguém nem sabe para que veio, né? Infelizmente. O relato bíblico sobre a posse da terra em Canaã tem uma lógica espiritual que pode ser aplicada também à vida cristã hoje. O território distribuído em Canaã e a ousadia das tribos, né? Tudo isso aqui é implicação para hoje, a nossa vida hoje. Depois da travessia do Jordão, as tribos receberam ali as porções de terra, né? Como está lá em Josué 13 até o capítulo 21. A divisão se deu por sorteio,
Mas olha isso aqui. Foi sorteio, mas a plenitude da posse dependia da ousadia de cada tribo em tomar posse do que Deus prometeu. Então Deus disse, ó, sorteia aí, indicou cada um, mas a pessoa tinha que agir. Tinha que ir lá tomar posse, acreditar no que Deus estava falando e agir. A fé sem obra é morta. A gente vê todo o estudo da Bíblia, a relação da graça, da lei, Jesus fazendo tudo por nós, não é mérito nosso, e a lei, a obra, né? Então, como consequência dessa aceitação, né? Então aqui, ó, Deus sorteou, deu a terra prometida, a propriedade, mas a posse tinha que depender da ousadia, do agir de cada tribo para ir lá e tomar. Algumas tribos, como Judá e Efraim, mostraram mais determinação e coragem. O caso de Caleb, que a gente estudou aqui, vamos ver agora no próximo slide. E outras se acomodaram, não expulsaram os povos restantes e viveram limitadas, inclusive deixando os cananeus ali que eram para ser destruídos. E a gente vê que, infelizmente, no livro de Juízes, o povo todo voltou a ser escravo. Por quê? Idolatria, paganismo, deixou ali maus exemplos, não cumpriu o que Deus tinha falado para fazer, para tirar todo mundo ali e não deixar ninguém. E por falta de ousadia, de coragem, de obediência, eles deixaram alguns cananeus na região. E aí, veio de novo, voltaram para o Egito de novo. Forte, né? Então, a gente vê aqui, ó, assim, a promessa era igual para todo mundo, igual à salvação. Jesus vai voltar e quer levar a todos, quer salvar a todos. A promessa é igual para todo mundo. Mas a conquista prática depende da fidelidade e ousadia em agir conforme a ordem de Deus. Então, Deus quer te salvar, quer me salvar. Agora eu preciso demonstrar que eu aceito essa salvação. E aí é fidelidade e ousadia. Agir conforme Deus quer, mesmo nesse mundo improvável, que muita gente chama de arcaico. Ah, você é conservador, você é isso, você é aquilo. Não, é ser fiel, né? Olha aqui o princípio espiritual envolvido em tudo isso. O território não era apenas geográfico ali, era símbolo da herança espiritual que a gente vai ter quando Jesus voltar. Deus prometia, mas a fé deveria agir. Olha, a graça e a obra junto aqui. A graça, Deus dá primeiro. E aí ele exige, ele pede que você demonstre obediência. Vá lá e tome. Eu estou te dando, agora vá lá e tome. Cadê a coragem? Você demonstra que você confia mesmo indo, né? É isso que acontece com quem não entende o decálogo. A importância de obedecer os 10 mandamentos. A ser uma nova criatura. A pessoa quer distorcer, quer usar desculpa, mimimi, dizer, não, mas aí é legalismo. Não tem nada de legalismo. Legalismo é você achar que fazendo isso é que você vai ser salvo porque você está fazendo. Não é isso. Tá? Aqui Deus está dizendo que é para você demonstrar que o ama, obedecendo ao que ele quer, confiando nele. Ainda que você ache que não consegue, que pareça impossível, se entregue a ele e o mais ele vai fazer. Né? Quem ousava reivindicar mais, recebia mais. Quem recuava no medo, limitava-se. Isso mostra que as bênçãos de Deus não são automáticas. Olha isso. Elas precisam ser apossadas pela fé e pela obediência. Então, tem que confiar primeiro na graça que já foi dada, mesmo sem ela estar visivelmente ali para você, né? Mesmo sem ela ter ainda sido, de fato, executada na prática, como Deus tinha dado a terra, mas a terra ainda não estava no domínio do povo de Israel, eles tinham que ir lá tomar. Então, é a obediência. Se Deus deu, vou lá, que Deus já garantiu. Então, é isso que a gente vê a diferença dos crentes obedientes, confiantes e dos incrédulos, né? Então, é isso que a gente vê aqui, ó. Dê-me essa montanha. Caleb chega e fala, pede, ó, Deus me deu aquela ali, ele falou que a terra que eu pisei, que eu fui espiar, ia ser minha, e eu quero é aquela ali. Ah, mas lá tem gigante, é isso e aquilo. Não, é essa mesmo que eu quero. A gente vê esse exemplo aqui, né? Caleb entendeu que o território de cada tribo seria diretamente proporcional à sua ousadia e fé no Senhor. Olha isso, não é qualquer ousadia, de qualquer jeito, nas suas próprias forças, é no Senhor. Se Deus tinha dito a Caleb que aquela terra era dele, ele decidiu, não, é essa que eu quero, porque essa foi a que Deus disse que ia me dar. Então, não é olhar gigante, não é olhar isso aqui, é confiar em Deus. Se Deus disse que era essa que ia ser minha, é essa aí que eu quero, para mostrar exemplo de fidelidade, de coragem para os outros, né? Sendo exemplo ali. Então, naquela primeira geração, Caleb foi lá, demonstrou, ó, mas mesmo sendo fiel ali, o sonho dele foi adiado pela incredulidade de outros. Então, naqueles meio ali, já era para ter tomado desde aquela época, né? Só que os outros 10, por conta da incredulidade, olha isso. Por causa de um, todos pagam, né? Caleb teve ali sua herança adiada, mesmo ele tendo coragem com Josué ali. Ficaram peregrinando 40 anos, morreram todos, menos Caleb e Josué. E aí nessa segunda ida agora, nessa leva, ele vai. E aí com 85 anos, a gente viu isso aqui, né? Ele vai lá
e fala, tô com o mesmo ânimo, com o mesmo vigor de quando eu fui na primeira vez. E é essa aí que eu quero, não tenho medo de gigante nenhum não. Olha a fé do homem, né? Que exemplo, né? Josué 14:9, olha a fala de Caleb. E aqui, ó, voltei, me aguardem no topo, tô indo para lá, essa terra mesmo. Às vezes, nossas más escolhas podem interferir na felicidade de outras pessoas. Os 10 espias ali, né? Será que você está sendo igual aos 10 espias? Levando consequência para sua família, para sua igreja, né? Ainda assim, Deus está no controle para fortalecer, guiar e recompensar seus servos fiéis. Então tem que ter paciência, né? Porque Deus vai tentar usar isso de forma didática e pedagógica para impactar a sua vida e a dos outros. E aí, ele vai depois dar o que ele prometeu, porque ele é fiel, né? Depois, Josué e Caleb receberam a herança. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente, independentemente de nossa vontade. Tem coisa que é condicional, né? Dependendo da nossa ação, da nossa reação, Deus acelera, adianta, entrega ou adia, ou até cancela. Vai depender do desígnio dele, do que ele vai achar que é melhor para você. Então, essas promessas exigem que nossa fé seja acompanhada de ações decididas, racionalmente, né? Planejadas e com fé no Senhor, ó, ousadia e fé em Deus e não na gente mesmo. Aí diferencia tudo do legalismo, né? De achar que a gente é o poderoso na história, né? O professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, relação com as nossas conquistas atuais. Existe a correspondência direta. Nossas conquistas hoje não são pedaços de terra, mas vitória sobre o pecado, né? Deus quer colocar a gente também em vários locais, regiões aqui, posições, cargos, para a gente honrar e glorificar Ele, para a gente ter crescimento espiritual, né? Essa expansão da missão da igreja depende disso, dessa visão de ser ousado no Senhor, com fé e ousadia, para ter o quê? Influência positiva para a glória de Deus. E tem gente que acaba se limitando. À medida da ousadia espiritual, nossa disposição de crer nas promessas, de obedecer, de agir com coragem, mesmo contra os gigantes da vida moderna, define a extensão das conquistas que alcançamos. Tem muita gente que fica com a visão limitada, com a crença limitante. Não, eu não sou para isso não, isso aí para mim aqui tá bom. Se acostumando com pouco, né? É o outro contexto aqui que a gente vai ver que a lição traz. E o professor Cláudio Rui traz isso aqui. Cristão que acha que o importante é a salvação. Com certeza, é o reino de Deus. Mas ele trouxe a gente aqui para ser exemplo. E aí as pessoas esquecem disso. E aí como é que vai ser atrativo? Como é que vai ser exemplo? Vai ser exemplo para quem quer ser cristão se a pessoa ali passa fome, passa perrengue, maltrapilho, não tem conhecimento nenhum, ignorante, analfabeto. Então não busca se aprimorar, se lapidar, não busca se aperfeiçoar. Então fica ali com a visão limitada, a crença limitante, achando com uma baixa autoestima, se achando inferior, né? Se satisfazendo com pouco, com migalha. Então tem que ter um equilíbrio, a gente vai ver isso aqui, né? Não pode ser assim, por quê? Quem é que vai querer usar a gente como exemplo se a gente for desse jeito? Olha isso aqui. À medida da nossa ousadia espiritual, se o foco é elevar o nome de Deus, é glorificar Deus, é ser exemplo para trazer pessoas para Cristo, nada de errado há em aspirar a grandes posições e melhorar sua vida em todas as áreas. Nossa disposição de crer nas promessas de Deus, do que Deus quer dar para a gente ser nação santa, povo eleito, sacerdotes, governantes, vida próspera em todas as áreas, no relacionamento, nas finanças, na questão material, na questão de saúde, na questão acadêmica e intelectual. Então, na questão espiritual, tudo. Então, na nossa disposição de crer nessas promessas, de obedecer ao que Deus pede, de agir com coragem, mesmo contra os obstáculos, os gigantes da nossa vida, vai definir a extensão das conquistas que a gente vai alcançar, até onde a gente vai chegar. Ellen White comenta algo assim nessa linha, lá no livro A Ciência do Bom Viver, na página 509, ó. Segundo a medida da fé, será a vitória. Então, se sua fé for piquititica, você não vai ter nada. Você está sendo incrédulo, né? Então tem que ser a fé enorme, né? E a Bíblia fala que se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, né? A gente poderia mover montanha. Então peça com fé, confiando, chamando à existência o que não existe como se já existisse, né? Isso é fé. E ainda mais se for para honrar e glorificar Deus, porque é essa fé que ele pede. Pedir, inclusive, porção dobrada do Espírito Santo, que é quem dá discernimento, quem dá sabedoria. A gente vai ver no comentário final de Ellen White ela falando disso, do dom do Espírito Santo. É isso que a gente tem que pedir, né? O Espírito Santo, porque através dele a gente faz tudo. Olha aqui a aplicação prática para nós. Pessoalmente, a vida cristã se limita quando temos uma fé tímida, mas se expande quando ousamos confiar em Deus além da lógica humana. Pode parecer impossível, obstáculo, mas confia em Deus. Olha aqui na igreja,
Se a comunidade se contenta com pouco, sua influência será reduzida. Olha isso. Se você na sua vida pessoal, familiar, se contenta com pouco, com migalha, sua influência vai ser pequena, porque infelizmente, nesse mundo, é mundo de aparência, é mundo de que quem chama atenção é quem tem, quem fala, quem está nos cargos, quem está no palco. Então você tem que, de alguma forma, se fazer perceber, ser percebido para que você consiga demonstrar o Deus que você serve, né? Senão, você não vai ter como levar isso para ninguém, né? Então, olha, se a comunidade se contenta com pouco a sobreviver, viver uma vida de miséria, na míngua, a média é medíocre, né? Sendo medíocre, Deus não chamou a gente para ser medíocre, para ser mendigo, porque muita gente acha que ser cristão é isso. Não, eu prefiro ser pobre, mas estar salvo. E quem disse que isso é questão de salvação, né? Vai ter pobre salvo, vai ter rico salvo, né? A questão não é essa, a questão é seu relacionamento com Deus. O que você faz na sua pobreza ou na sua riqueza, tá? Então a gente viu na Bíblia ricos sendo salvos como Zaqueu e ricos sendo condenados como o jovem rico. Então cuidado com essa crença limitante com relação à prosperidade, à influência, né? Então sua influência vai ser reduzida se você se contentar com pouco. Se crê nas grandes promessas de Deus, sua missão se amplia. Então acredite nele, né? Eu não tenho condição de falar. Voltando agora para a parte de habilidades e competências pessoais, como Moisés, não sei falar não. Ele era eloquente no Egito, no palácio. Depois disse que não sabia falar, né? Não vá não, chame alguém, chamou Arão. Então, não sei cantar, não sei pregar, não sei isso. Deus vai capacitar, ele capacita os incapazes, né? Então é isso que a gente tem que confiar nas promessas de Deus. No mundo, Deus tem territórios espirituais a conquistar. Corações, sociedades, culturas. Mas só serão alcançados na medida em que tivermos coragem de nos levantar, como Josué e Caleb. Então, como é que a gente vai alcançar pessoas se a gente não sai do nosso lugar, se a gente não levanta da cadeira, do conforto da nossa casa, não sai da nossa bolha? E tem igrejas assim, fechadas na bolha. Tem instituições da nossa igreja assim, fechadas na bolha, só para dentro da igreja. Não alcança o mundo, não quer entrar em outros redutos. E a gente tem que ir. Tem que ir com fé em Deus, confiando em Deus, para a gente não se contaminar. E pregar e voltar, como Paulo fez isso, correndo o mundo todo, né? Então, forte mensagem aqui para a gente. Na terça-feira, a gente viu aqui o poder do exemplo, justamente casando com tudo que eu estou falando aqui. Por que a gente tem que confiar em Deus para ser exemplo? Enquanto a geração mais velha encerrava seu ministério, havia um novo grupo pronto para enfrentar os desafios e cumprir o plano de Deus para Israel. Então Caleb chega ali e vai pedir a ele, cadê minha terra? Eu quero aquela ali mesmo que Deus me prometeu, é essa que eu vou. Mesmo com 85 anos. E o povo vendo. Foi exemplo para Otoniel, o sobrinho dele. E a Axa, a filha. Caleb faz o desafio ali, a gente viu, né? Para incentivar o jovem, a gente falou isso aqui na terça-feira. E o sobrinho fala, eu vou. Caleb fala, quem ganhar aqui a cidade, vou dar minha filha, Axa, em casamento. E o sobrinho vai lá, conquista a terra das mãos dos inimigos. E aí, a filha também segue na mesma pegada. Logo quando ela casa, o pai dá a herança ali, abraçou a herança do pai. Só que aí ela vai lá com ousadia e pede coisa a mais. Ou seja, não se contenta com pouco. Passar a tocha da fé para a próxima geração é fundamental para cumprir a missão. Então esse exemplo tem que ser em tudo, não é só espiritual não. Tem que ser também em bens materiais, financeiro, em tudo, intelectual, acadêmico. Tem que mostrar às pessoas que vale a pena a gente querer sempre um pouco a mais para honrar e glorificar Deus, para usar isso como instrumento para a causa de Deus. O que não pode é fazer isso com interesse individual, pensando em si, de forma egoísta, aí não. Mas quando o pensamento é para ampliar a causa de Deus, a obra de Deus, temos que ser ousados, temos que pedir mesmo, né, a Deus para nos dar mais, porque a gente vai fazer isso tudo se converter em novas pessoas alcançadas para a glória, para o reino dele, né? O professor Cláudio Rui coloca isso aqui, essa equação aqui da ousadia, da importância disso. A equação com fundamento bíblico e prático. Crer nas promessas de Deus, que ele fala que a gente vai ter uma vida próspera, que é abundante, né? Não só aqui nessa terra, mas a vida abundante no sentido de ter a vida eterna, se a gente confiar nele. Reivindicá-las em oração, experimentar a fidelidade de Deus, fortalecer ainda mais a fé, tudo isso é pré-requisito para o cristão genuíno que quer ser instrumento de Deus. Quanto mais se confia e se age sobre as promessas, mais sólida se torna a nossa fé. Crer e reivindicar como exercício de fé. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente, é isso que a gente aprendeu essa semana. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:17, fala, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, pelo que Jesus disse. A fé nasce do contato com a palavra. Olha o que a gente está fazendo aqui, estudando a palavra de Deus diariamente. Por isso que é importante estudar a lição. Todo dia, não deixa passar não. Logo no início da manhã, porque a sua fé vai ser aprimorada assim. A Bíblia,
O guia é um estudo didático da Bíblia, da palavra de Deus, né? Então você vê que tudo aqui é verso, é texto bíblico, e é assim que a gente vai otimizar a nossa fé. E essas promessas que estão aqui, ó, que são a palavra aplicada, vai criando intimidade com ela, ó, quando as tomamos como verdade, estamos alimentando a nossa fé. Então é por isso que a Bíblia fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E está aqui, escrita por Moisés, por Josué, por vários escritores inspirados por Deus, né? Então, reivindicar promessas é justamente esperar em algo ainda invisível, mas real, pela fidelidade de Deus, né? Esse é o nosso propósito aqui, né? Ser instrumento de Deus. Então, vamos aqui reivindicar essas promessas esperando no invisível, no que ainda não existe, como se já existisse, né? A real possibilidade de Deus fazer se for para o nosso bem e para a expansão da obra dele, né? Quanto mais se usa, mais cresce. Então, é a mesma coisa do foco. Quanto mais você foca no negativo, mais o problema se expande. Quanto mais você foca no positivo, na solução, mais tranquilo a coisa fica e a solução vem, né? Mateus 25, 29, parábola dos talentos, ó. Porque a todo que tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Parábola aqui mostrando da prosperidade terrena também. Não só de espiritual, não. Porque tem gente que quer usar aí de apologia à pobreza, né? Fazer apologia à pobreza porque o rico não pode entrar no reino do céu. Não é nada disso. A gente não pode botar nada acima de Deus. Infelizmente, quando as pessoas falam de riqueza, de prosperidade, elas se esquecem de Deus facilmente. Elas colocam isso como prioridade, né? Colocam a riqueza, o dinheiro, os bens materiais como Deus. E aí é um problema. Da mesma forma que muitos pobres que não têm dinheiro colocam outras coisas como Deus. Às vezes o marido, a esposa, o filho transfere e bota a primeira coisa, outras pessoas ou alguma outra coisa, outra necessidade, menos Deus. Como o pobre não tem muita coisa, então só resta ele se apegar a Deus. E por isso que aparentemente parece ser mais fácil para o pobre, né? Porque ele não tem mais nada, está no fundo do poço, só resta se apegar a Deus. Mas Deus não é resto, né? Deus não quer sobra. Ah, você não conseguiu nada, aí fique comigo. Não é isso que Deus quer. Se tem esse sentimento na cabeça do pobre, ele está tão ruim quanto o rico, né? Porque Deus é amor, Ele quer que você o reconheça como soberano da sua vida, independente da circunstância, independente do contexto, né? Então, olha aqui, a fé é como um talento. Quem a exerce recebe mais. Quem a enterra perde até a pouca que tem. Ou você confia ou você não confia, né? Oração como reivindicação das promessas. João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha aqui, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha aqui, isso vai acontecer como? Essa promessa, se você estiver em Deus e a palavra de Deus estiver em você. O pedido vai ser para a honra e glória de Deus, não tem como, não é individual, não é pensando em si. Com certeza, se você estiver em Deus e as palavras de Deus estiverem em você, o que você desejar vai ser voltado para o reino dele. E aí, ele vai te dar, ó, pedirdes tudo o que quiserdes e eu vou fazer. A oração baseada em promessas aumenta a fé porque nos faz experimentar a resposta fiel do nosso Deus, né? A continuidade da fé entre as gerações. Olha isso aqui, as escolhas certas. Falando aqui ainda de Otoniel e Axa, que representaram justamente isso, né? De terem recebido ali, ó, a nova geração que, vendo o exemplo de Caleb, dos pais de Josué, aprendeu a viver pela fé e pela coragem, não se satisfazendo com pouco. Otoniel, sobrinho de Caleb, né? Conforme está aqui a referência do texto de Josué, foi o primeiro juiz de Israel. Olha isso. Levantado por Deus para libertar o povo, lá em Juízes 3, verso 9 a 11. Começou ali com o desafio que Caleb fez para vencer uma cidade. Ele foi e ganhou a esposa, que era filha de Caleb. Depois a esposa ali também pegou, pediu as fontes, ali a gente vai ver aqui. Depois ele se tornou o primeiro juiz. Olha isso, como a consequência de coisas vão sendo maiores por conta de uma atitude, né, de ousadia e de coragem. Herdou não só terras, mas a coragem e a fé do seu tio Caleb. Olha a filha, Axa, filha de Caleb, a esposa de Otoniel. Ao se casar com Otoniel, pede ao pai não apenas terras secas, mas também fonte de águas. Mais um pouco, eu quero mais. Tá vendo? Exemplo bíblico. Então, olha aqui o exemplo de não se contentar com pouco. Mostra a visão prática, a ousadia e confiança em reivindicar mais do que o mínimo. Ambos expressam a mentalidade de ousadia e confiança em Deus que Caleb demonstrara em Hebron, né? No monte que ele pegou ali. O poder do exemplo na formação do futuro. É isso que a gente viu aqui, né? Caleb, aos 85 anos, pediu o Monte dos Gigantes como herança. Essa atitude não se perdeu, foi transmitida a toda a família, como a gente acabou de ver aqui. Otoniel e Axa não nasceram no Egito,
mas viram a fé dos pais em ação no deserto e na conquista. O caráter é poder. A silenciosa influência de uma vida santa é o mais convincente sermão que já se pregou. Então é a sua vida, é o seu testemunho. Imagina que testemunho você vai dar de que vale a pena seguir a Cristo se você está aí só mendigando, passando dificuldade, oh Deus, ó vida, pedindo ajuda, sofrendo. As pessoas vão falar, ser cristão é ser isso aí. Eu não quero ser cristão não desse jeito. Então a gente precisa ter esse cuidado, é uma linha muito tênue. Por quê? Às vezes as pessoas querem se acostumar com pouco e esquecem que tem pessoas olhando para ela, que ela está impactando outras vidas. E aquele exemplo de vida, aquele estilo de vida, não está glorificando a Deus, né? Não é porque Deus quer que ela seja assim, é porque a pessoa, com a crença limitante dela, decidiu se estagnar ali, se submeter, morrer daquele jeito, né? Então a gente nasce muitas vezes num lugar inóspito, né? Indigno, vive uma vida às vezes apertada, mas a gente não escolhe isso, mas a gente pode escolher como a gente vai terminar a nossa vida, né? Se a gente vai continuar desse jeito ou se a gente vai dar um salto, um pulo maior. O que é que define isso, Jardel? A nossa fé e confiança em Deus. Se a gente se apegar a Deus, pedir a Ele, fizer a nossa parte e Ele acreditar que vai ser bom para o propósito dele, Ele vai dar. Se Ele achar que não vai, Ele vai permitir que você fique assim porque Ele quer você no céu, né? Melhor do que estar sendo exemplo aqui na terra e perder a sua salvação. Exemplo de quê? Tem que ser a parte espiritual sempre em primeiro lugar. Muita gente fala de idade, não tenho mais tempo não, se eu fosse jovem, né? E aqui o professor Gilberto traz uma ilustração legal, hein? Em 1968, um cientista descobriu um colar de semente de 600 anos de idade numa sepultura indígena. Olha isso. Plantou uma dessas sementes que brotou e cresceu. Adormecida por 600 anos, o potencial de vida ainda estava lá. Olha isso, como Deus é fantástico, né? A natureza. E aqui vem a mensagem. Talvez você seja cristão já há anos. Esteve espiritualmente adormecido a maior parte do tempo, mas agora gostaria de ser produtivo. Então não importa a sua idade, como o Caleb tinha aqui 85 anos e decidiu tomar a terra dos gigantes. Não importa se você já tem anos de batizado, de adventista, de cristão, mas você percebeu que você estava adormecido, né? Você poderia ter usufruído mais, conquistado mais, ter sido ousado, com coragem, para servir a Deus, para ser exemplo melhor do que Deus é, do que Deus faz. Então, tenho boas notícias para você. Não é tarde demais. Basta olharmos para os exemplos como Josué e Caleb e até outros heróis da fé para despertar o nosso potencial e assim ajudaremos a causa do Mestre Jesus, né? Josué e Caleb mostraram uma incrível fidelidade a Deus, tentando motivar o povo a conquistar a terra prometida através da confiança no poder divino. Caleb mesmo disse para Josué, me dê essa montanha aí, onde moram os gigantes, porque hoje, aos 85 anos, eu tenho o mesmo vigor que tinha quando eu fui espiar a terra, há 45 anos atrás. Então, Caleb confiava na promessa de Deus, que era Deus que ia batalhar por ele, pelos filhos de Israel ali. Então, não importava a idade dele. Isso é confiança, né? Então, na quarta, a gente viu um outro contraponto legal. Então, olha o equilíbrio, como a lição foi bem assertiva, né? Então, a gente tem que ter coragem, tem que ser ousado, pedir, não se contentar com pouco, mas para a honra e glória de Deus, pensando sempre no propósito divino, espiritual, não para benefício próprio. A gente vê na quarta-feira a história de Josué, o herói humilde. Diferente ali de Caleb, de Axa, que teve esse exemplo aqui bom de conquistar, de não se acomodar com pouco, Josué, muitos têm uma visão distorcida do que seria um herói ou um líder. Isso muitas vezes os leva a pôr prestígio acima do desejo de servir. Então, às vezes, muita gente quer ser ousado, corajoso, quer conquistar mais, quer ter tudo. E aí entra a arrogância, a soberba, o egoísmo, querendo tudo para si, nada para os outros. E aqui, a história de quarta-feira de Josué como herói humilde mostra justamente isso. Josué distribuiu tudo, deu tudo e foi o último a escolher a terra, a parte dele, da herança, né? Os exemplos positivos aqui, Abraão, servidor, Moisés, líder, pediu até para perder a salvação para salvar o povo. Apóstata, idólatra. Davi, um herói. Está aqui a referência bíblica. Em contraponto, tem os exemplos negativos. Ló, egoísta. Corá, arrogante. Rei Saul, invejoso, né? Josué abriu mão de privilégios, recebeu sua parte por último e escolheu uma herança simples, demonstrando humildade e foco em Deus. Então perceba que dependendo do contexto, ser ousado, corajoso, pedir conquista, pedir mais, é interessante, é salutar, se for para a obra de Deus, se for para dar exemplo de coragem, de determinação, como Caleb, Axa, Otoniel fizeram ali. Em outros momentos, a humildade é que deve ser seguida, como que Josué está sendo exemplo. Então, vai depender do contexto, do propósito, do desígnio de Deus, tá? Então, isso aqui é um equilíbrio dos dois mundos, de coragem, ousadia, de não se contentar com pouco,
mas também em momentos de quando a gente é líder, não precisar ostentar, não querer mais do que os outros. Aqui Josué deixou aqui, ó, de forma simples, o seu recado, o seu legado, de deixou tudo para os outros e pediu uma coisinha simples, só se preocupou com uma coisa que a gente vai ver aqui, ó. Timnat-Sera, a cidade que ele pegou o território, estava localizada perto de Siló, próximo ao santuário, o que revela onde estavam as prioridades de Josué e onde seu coração realmente se encontrava, né? Então era isso que ele queria, estar perto de Deus. O propósito dele, ainda mais ele que estava sempre com Moisés, se encontrando ali na tenda do encontro, vendo Deus se manifestando. Então, ele sabia que o melhor lugar do mundo é perto de Deus, né? Na terra aqui de Canaã era só simbologia, ele sabia que ali era só uma maquete, era uma sombra da realidade da Canaã celestial. A lógica foi a humildade e o espírito de serviço, primeiro os outros, depois eu vejo o que ficar, o que sobrar para mim. Escolheu uma terra discreta, como quem entende que sua herança verdadeira não era a Canaã terrena, mas a promessa eterna de Deus. Ele mais do que ninguém tinha entendido que o reino de Deus não é nesse mundo, é no reino celestial. Que Jesus veio ensinar para os discípulos e eles não entenderam. Queriam que Jesus brigasse com Roma, tomasse Roma, fizesse um exército ali. Até hoje tem os zelotes, as facções ali do povo de Israel querendo dominar. E não entenderam que Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e daria chance de salvação para todo aquele que nele crê. Tem a vida eterna na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Não é aqui nessa terra, que aqui não vai ficar pedra sobre pedra, né? Então, por mais que a gente tenha ousadia aqui, que a gente queira as coisas aqui com coragem para testemunhar de Deus, para ser exemplo, a gente não pode deixar isso ser maior do que o desejo de estar no céu, porque aqui vai destruir tudo. Então, não adianta acumular tesouros aqui. Então, olha a linha tênue de ser exemplo aqui, procurar ter prosperidade em tudo para ser exemplo, para ser atrativo, porque o povo olha isso, mas com o intuito de pregar a palavra de Deus, de falar que vale a pena seguir a Deus. Não a teologia da prosperidade, né, como muita gente prega aí. É diferente disso, não é isso que a gente está falando aqui. Perceba que a teologia da prosperidade, o pessoal fala, venha a Deus que Deus vai lhe dar isso. Dê 100 que você vai ganhar 1000. Não, dê que Deus vai te dar em dobro. Não é isso, né? Deus primeiro dá. E o reconhecimento dessa graça, essa gratidão faz a gente ser obediente pelo que ele já deu. É ser grato pelo que a gente já tem. Mas a gente pode pedir mais, se for para a honra e glória dele. E ele pode dar. Pode ou não pode. Tá? Então não é teologia da prosperidade. É ter ousadia, ter fé e confiança para ser exemplo. Para mostrar que vale a pena ser de Deus. Tá? Não é para ostentar. É para mostrar Deus. Não é para se vangloriar. É para trazer pessoas aos pés de Salvador. Tá bom? Então fica claro aqui essa lição hoje, né? Então aqui, no finalzinho, a gente vê aqui, ó, Josué se contentou com um lugar que lhe permitisse viver perto do povo, não acima do povo. Olha isso, né? Que exemplo, né? Tem gente que quer as coisas para dizer que é melhor que os outros. Não é isso. Aí o sentido foi por água abaixo, né? Lições para o nosso tempo. Liderança é serviço, não é privilégio. Tem muito líder de igreja, de negócio, se você é chefe, cargo, fica com medo de perder o cargo, quer explorar os outros, não serve, quer ficar sentado, mandando. Então não é isso. Jesus não fez isso. O lava-pés é um exemplo disso na Santa Ceia, né? Ser servo. Josué mostra que o verdadeiro líder não busca recompensa pessoal, mas o bem do povo. A gente vê aí nos políticos, voltando aqui para a questão do cenário político, a mesma coisa. A pessoa quer ser um vereador, quer ser um prefeito, um governador, um deputado, e chega lá, cheio de privilégios, regalias, vantagens, esquece do povo. A gente tem aí décadas, gerações e gerações, e a gente vê a iniquidade no coração do homem. O amor de muitos se esfriando, ganhando milhares e milhões de reais, gastos exorbitantes aí do STF, dos juízes, do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, do presidente com essa dama aí, primeira dama aí, de dama não tem nada. A gente vê gastos milhões e pessoas morrendo na fila do SUS, sem remédio, sem hospital, crianças sem estudo adequado. Então a gente vê dificuldades. Por quê? O foco no eu, no egoísmo, né? Líderes que estão aí para representar o povo, para gerir uma cidade, como juízes, como governantes, mas que não estão nem aí para nada. Por quê? Porque não tem Deus no coração. E se você tem votado e apoiado pessoas que não são tementes a Deus, não demonstram na sua vida, na sua prática, no seu estilo de vida, que são servos de Deus, você está sendo cúmplice, né? Você pode ser cobrado por isso. Então, muita gente não quer pegar essa responsabilidade e acaba se abstendo, né? Não vota. Vota branco, vota nulo, não quer saber de eleição, mas você também acaba sendo cúmplice. Tá? Não dá para querer sair da responsabilidade não se envolvendo. Tem muita gente que não quer ser cristão, não quer saber de Bíblia, porque eu não vou saber, então eu vou ser julgado conforme a luz que eu recebi, eu prefiro não saber. Não, a partir do momento que você prefere não saber, você já está tomando a sua decisão. Está negando a luz, a verdade e a palavra de Deus. A partir do momento de uma eleição que você se abstém, não vai votar, justifica, vota branco, anula, você já tomou a sua decisão. Você está sendo cúmplice. Você está deixando de se posicionar
para deixar alguém escolher por você. E a escolha pode ser a pior, né? Então, a gente precisa da cidadania cristã. A nossa responsabilidade para escolher, ainda que não tenha o ideal, o melhor, a gente tem que escolher o menos pior. Procurar, analisar, gastar tempo, saber quais são os projetos. Como está escrito em Provérbios, né? Quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E é por isso que a gente tem gemido aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Políticas públicas zero, né? Por quê? Na hora de votar, o povo não age com consciência, né? Troca o voto por favor, por barganha, enfim, a corrupção entranhada aí. A gente precisa tomar esse exemplo aqui, ó. Um exemplo para a gente hoje. Todas as áreas da vida, líderes espirituais devem ser exemplos de simplicidade e de serviço, não de ostentação ou busca de status. Então, algum líder, alguma pessoa cristã que quer se envolver nesse cenário de cargos de influência, né? Ou na rede social, ou na política, tem que ser com o propósito de honrar e glorificar Deus. Simplicidade e serviço, não para ostentar, para ter status. Para os cristãos, a fé não deve ser medida por conquista terrena, mas pela esperança na Canaã celestial, conforme está em Hebreus 11, verso 10 e 16. O povo aprende mais pelo exemplo do que pela palavra, a gente mostrou isso, né? Nossas escolhas práticas na vida, na família, nos bens, falam mais da nossa fé do que os nossos discursos, do que a nossa oratória, do que a nossa pregação, né? Então, na quinta-feira, para finalizar, a gente já viu aqui, ó, transformados pela contemplação. E é isso que a gente tem que focar, em Jesus. As pessoas vão mirar na gente, se ela contemplar a gente estiver contemplando a Cristo, elas vão ser positivamente impactadas. Se a gente estiver contemplando outras coisas e elas olharem para a gente, elas vão ser afetadas negativamente, né? Refletir sobre os heróis da Bíblia fortalece a fé, mas em Jesus encontramos o exemplo perfeito a ser seguido, né? Então, contemplar é querer ser igual, né? É olhar aqui, querer seguir, ser igual. Nossa referência. E aqui o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, verso 1, deixa isso claro, ó. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, me contemplem, busquem se espelhar em mim, como eu me espelho em Cristo. Esse é o papel que a gente tem que tomar como cristão, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, verso 1. Tudo aqui na Bíblia, né? Só basta a gente colocar em prática. Então, a gente viu aí, durante todo esse estudo aí dessa semana, que Caleb não buscou honra pessoal ao subir a montanha. Axa e Otoniel também não pediram mais águas para se ostentar, para mostrar isso, né? Então, o querer algo a mais, não se contentar com pouco, também tem a ver com glorificar a Deus. Ele desejava demonstrar uma fé que honrasse a Deus e inspirasse as novas gerações. Então, esse equilíbrio que a gente tem que ter. Pedir mais, ser ousado, buscar grandes coisas, conquistar mais com propósito divino e também ser humilde. Assim que a gente chega nesse cargo, nessa função que a gente tem a conquista, a gente servir, tá? E aqui vem algumas reflexões para a gente, né? O que devemos conhecer para ajudar as novas gerações, né? O que devemos ser para ajudar as novas gerações? O que devemos fazer para ajudar as novas gerações? Então, tem tudo isso. Aqui no guia mesmo, tem algumas perguntas aqui bem interessantes, algumas perguntas reflexivas aqui para a gente, né? Como essa pressão do grupo, do coletivo que está aposta, está idólatra, né? Sem Deus, no mundo, né? E a coragem são necessárias para a gente se manifestar, se posicionar, quando outras pessoas não fazem. Então, nesse mundo que está aí, louco, cheio de ideologia, de narrativa, que até um comentário as pessoas estão com medo de fazer, a gente tem que ser omisso ou a gente tem que se posicionar mesmo, mostrar a verdade? Qual é o papel da coragem em nossa vivência da fé hoje? Tem muita gente que fica só assistindo, de bastidor. Como é que a gente vai ser luz assim, escondido? Como defender nossas convicções sem sermos rudes também? Olha o outro lado. Tá bom, vou me posicionar, mas como é que eu tenho que... Qual é a forma? Eu vou ser agressivo, rude, mal educado? Como é que eu tenho que mostrar às pessoas que elas estão erradas? Como é o jeito de Jesus, com compaixão, como Josué tinha, né? Quando foi ali advertir Acã. Então, olha isso, o desafio que é a linha tênue aí, em um equilíbrio, né? Se posicionar, não ser omisso, mas também de forma serena. Compaixão é o que a gente tem que ter. Qual é o exemplo de fé que você tem na sua igreja, na sua comunidade, que molda a sua vida e seu caráter, que serviu para você amadurecer enquanto cristão? Quer compartilhar? Comenta aí, né? Quais as características que o cristão tem que ter nesse mundo de hoje, né? E aqui o autor pede para a gente refletir sobre a influência da mídia hoje, das redes sociais em nossa vida, né? O que é que a gente tem visto, ouvido, lido? Tem aproximado a gente de Deus? Como evitar seus feitos negativos e aproveitar seu potencial para promover causas positivas? Será que você está se deixando levar, sendo influenciado por tudo isso? Ou você pode pegar isso tudo e se posicionar e usar como fonte positiva para pregar a mensagem?
Pense sobre a humildade de Josué como líder e seu desejo de viver próximo ao santuário da casa de Deus, né? De que maneira o exemplo dele impacta você? O que é que você tem feito também para ficar mais pertinho do santuário de Deus? Então Deus vai estar sempre trazendo promessas para a gente, quer que a gente seja luz, seja sal, seja nação eleita, povo, sacerdote, né? Olha aqui, ó, o autor coloca aqui, ó, considere também as histórias que a gente tem na Bíblia, tudo que a gente está estudando, e pense sobre os papéis. Se você vai ficar com dúvida, ceticismo, incredulidade, ou se vai ter fé e buscar sempre mais. Abraão, aos 100 anos, confiou na promessa de Deus de uma descendência numerosa. Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos para que ele visse o exército de Deus ali ao redor deles. Jesus explicou aos seus discípulos que por meio do cego as obras de Deus seriam reveladas. Paulo, o prisioneiro, apelou ao rei Agripa e sua corte para que se tornassem como ele. Reflita sobre todas essas realidades e as realidades dolorosas e desafiadoras na narrativa de sua própria vida, o que você tem passado. Como é que você enxerga isso do lado bom, do lado positivo? Quanto você cresceu e quantas pessoas puderam ser impactadas pelo seu exemplo? Ver essas coisas da perspectiva da fé pode lhe dar encorajamento e resolução para você enfrentar todas as adversidades, né? Bacana, né? Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar com Ellen White. Tem mais uma coisinha aqui, ó. Aterrissagem. O livro Educação, página 151. O professor Cláudio Rui coloca aqui, ó. Esses registros biográficos dessas pessoas todas que a gente leu aqui declaram o que todo ser humano um dia vai compreender. Que o pecado só poderá acarretar vergonha e perdas, prejuízo, condenação. Que a incredulidade significa fracasso. Se você duvidar, tiver aí desconfiança, achar que Deus é injusto, se contentar com pouco por falta de fé, né, você vai fracassar. Mas que a misericórdia de Deus atinge as maiores profundezas e que a fé ergue a vida penitente, a alma que é vida, né? O ser humano penitente, para participar da adoção de filhos de Deus. Então, Ellen White sempre precisa aqui nas suas palavras, né? Finalizar aqui com o comentário dela e depois a última mensagem do professor Gilberto Brasiliano. Aqui no auxiliar, no comentário de Ellen White aqui, ela fala do dom do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo em tudo isso, né? E ela lembra a gente do Deus triuno. Olha aqui, ó, precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa quanto o próprio Deus. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia confirmar ao nosso espírito que somos filhos de Deus, como está em Romanos 8,16. Deve ser também uma pessoa divina, faz parte da Trindade. Do contrário, não poderia analisar os segredos ocultos na mente de Deus. O Espírito Santo é um agente livre, operante e independente. O Deus do céu emprega seu espírito segundo lhe agrada, e a mente humana, o discernimento humano e os métodos humanos não podem limitar sua ação, nem prescrever o meio pelo qual ele vai agir. Como não podemos dizer ao vento, manda que sopre em tal direção e haja de tal modo? Não tem como. O Espírito Santo ele é independente. É ele que nos influencia, não é a gente que influencia ele, né? É a gente que se adapta ao Espírito Santo, ao cristianismo, a Jesus, a Deus. Não é como muita gente está fazendo, querendo adaptar Deus, o cristianismo, o Espírito Santo, a Bíblia, à sua conveniência pessoal. Desde o princípio, tem Deus atuado por seu Espírito Santo, mediante agentes humanos, para a realização do seu propósito em benefício da humanidade caída, né? Eu fiz um comentário aqui sobre política em uma rede social, né, que o pastor Leandro Quadros fez um comentário sobre aí o decreto antifacção e um irmão colocou, você acha que Deus depende de político, depende disso e daquilo? Deus não depende. Aí eu falei, Deus não depende de nada nem de ninguém, mas ele faz questão de usar. Aqui, ó, Ellen White coloca isso, ó. Deus usa, através do seu Santo Espírito, mediante agentes humanos, para que a gente aprenda o exemplo prático. Ele pede que a gente tenha ação, participe do processo, porque a gente vai aprender de forma didática e pedagógica. Não é porque ele precisa, não, é porque ele quer nos ensinar, porque a gente precisa. Ele só falta desenhar como ele desenhou o santuário, veio, habitou no meio da gente, faz de tudo, usa todos os meios, e nada melhor do que a vivência prática para a gente aprender quem ele é. Então não é porque ele precisa, é porque a gente precisa, porque ele quer nos usar como instrumentos, para que a gente aprenda e para que os outros nos vejam como exemplo, né? Então, ó, para quê? Para a realização do seu propósito em benefício da humanidade decaída. O mesmo poder que susteve os patriarcas, que a Caleb e Josué deu fé e coragem e eficiência à obra da Igreja Apostólica, tem sustido os fiéis filhos de Deus nos séculos sucessivos.
O Espírito Santo era o mais alto dos dons que Jesus podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. E foi isso que ele deixou para a gente, né? Um como ele, o Consolador. Ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O Espírito Santo é eficiente e ajudador na restauração da imagem de Deus no ser humano. A fé pela qual eu vivo, né? E aqui vem uma orientação, ó, leia Cristo Triunfante, 29 de dezembro, na fronteira da Terra Prometida, né? Bacana demais, né? A importância do Espírito Santo de Deus, que é Deus, né? Que é uma pessoa independente também. Para finalizar, o professor Gilberto coloca aqui uma outra ilustração que fecha com chave de ouro aqui, ó. Seu rosto é tão brilhante, disse uma vez um hindu a um cristão, né? Um morador lá da Índia a um cristão. Que o rosto dele era brilhante, né? E aí ele perguntou ao cristão, que remédio o senhor usa aí para fazer brilhar assim? Qual é a coisa que você bota no rosto? E o cristão respondeu, eu não uso remédio algum. Respondeu o cristão, estranhando a pergunta, né? E o rapaz da Índia falou, usa sim, persistiu o hindu. Todos vocês cristãos usam esse remédio no rosto. Eu tenho notado, onde tenho encontrado com cristãos. O crente pensou um instante, e aí ele falou, né? Ó, vou lhe dizer qual remédio que faz nosso rosto brilhar assim. Na certa, ele deve ter lembrado de Moisés, né? Quando saiu ali com o rosto resplandecente pela presença divina, né? A glória de Deus refletindo nele. E aí o rapaz disse, ó, disse o cristão sorrindo, esse brilho vem de olharmos a Jesus. E aí eu faço minha essas palavras aqui do professor Gilberto para você, ó, que esse estudo tenha nos abençoado essa semana, para que Deus também nos transforme em gigantes da fé, para inspirarmos outros ao serviço do Senhor. Amém? Desde já um feliz sábado para você. Se prepare, esteja coladinho lendo a Bíblia, estudando a lição, como um bom soldado, né, com a armadura do cristão, pedindo sempre ajuda ao Espírito Santo que a gente acabou de falar aqui através de Ellen White, tá bom? Esse é o estudo, o resumo da semana, ficamos por aqui. Compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho aí para você se inscrever, receber notificação, você ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas, tá bom? Fazendo isso, você vai ser um missionário, uma missionária, vai estar sendo testemunha de Jesus, vai estar ajudando o canal a crescer aqui. É uma forma que você tem também de agradecer a gente por esse tempinho. O vídeo ficou mais longo, mas eu acredito que foi bastante útil. E eu espero ver você aqui amanhã, se assim Deus permitir, tá bom? Desde já, um ótimo sábado aí, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.